Queria convidar você que está aí em casa a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. O capítulo é o de número 8. Vamos meditar um pouco. Marcos capítulo 8, versículo 22. É o texto ao qual nós iremos fazer uma exposição essa noite. Marcos capítulo 8, versículo 22. O texto sagrado diz assim, amém? Vai estar passando aí na tela, né? No Facebook e no Instagram está disponível. Você que me acompanha no Facebook e no YouTube, né? Vai estar disponível aí. Você que me acompanha pelo Instagram, abra sua Bíblia ou me ouça, amém? Marcos 8, verso 22, o texto diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E Jesus, o tomando pela mão, levou para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo homens, que como árvore os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou reestabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Versículo 26. E mandou-lhe Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. E eu digo amém. Que texto glorioso, meus irmãos, aonde nós iremos testemunhar aqui de mais um milagre extraordinário do nosso Jesus. Jesus vai encontrar este homem, ou como a Bíblia diz, vão trazer este homem até Jesus. Era o que narra o verso 22. Eles irão trazer este homem até Jesus, e Jesus irá aplicar algumas coisas neles e algumas lições ocultas que eu gostaria de comentar com vocês aqui esta noite. O capítulo 8 que ora nós lemos aqui, Jesus está vindo da sua segunda multiplicação dos pães e peixes. Jesus está vindo operando milagres e maravilhas, e a gente vai encontrar dentro de um cenário, de um contexto onde os fariseus, eles irão pedir sinais ao Senhor. Eles irão pedir: Senhor, mostra-nos um sinal, mostra um sinal. E Jesus vai aconselhar aos seus discípulos para que eles deixassem, para que eles fugissem do fermento dos fariseus. E dentro deste contexto a gente vai observar um milagre tão extraordinário. Dentro deste contexto nós iremos ver que alguém traz este cego até o nosso Jesus. Nós iremos perceber que alguém traz este homem que não tinha a sua visão ao encontro de Jesus. Nós iremos perceber também, lendo o texto, que Jesus vai levar aquele homem para fora da aldeia e vai aplicar nos seus olhos saliva, e depois irá impor as mãos sobre ele. E dentro deste todo paralelo, Jesus vai entrar em uma pedagogia com aquele homem, em um ensinamento que eu gostaria que você entendesse juntamente comigo aqui esta noite. A Bíblia vai dizer que logo depois que aquele homem observa, que logo depois que aquele homem percebe os homens na estrutura, aleluias, de árvores, a Bíblia vai dizer que Jesus novamente lhe coloca a mão, novamente lhe é aplicada a mão,
novamente é reestabelecida a mão sobre aquele homem, e a Bíblia diz que logo depois que Jesus coloca a mão sobre ele, a vista dele torna 100%. Então a gente percebe que o milagre de Jesus aqui foi posto em duas etapas. Aos críticos podem-se dizer que o milagre ali tenha falhado, mas para os espirituais vão dizer que dentro de todo esse contexto de duas ações divinas, de duas intervenções divinas, nós iremos perceber que o nosso mestre nada mais, nada além do que ensinou algo àquele homem. E é dentro deste ensinamento, dentro deste texto, que nós iremos se deter por alguns minutos aqui. A Bíblia vai contar, a Bíblia vai narrar que vão trazer aquele homem até Jesus. O verso 22, o verso 22 começa dizendo que Jesus está chegando em Betsaida, e logo que Jesus chega, lhe trouxeram um homem cego, e rogaram-lhe para que Jesus o tocasse. Só que o verso 23, Jesus não vai atender o pedido diretamente. Jesus não vai colocar, irmão, diretamente ali, e não vai fazer diretamente, precisamente, aquilo que aquela oração, aquele pedido intercessório pediu. Jesus não vai agir conforme aquele pedido, mas a Bíblia vai dizer que Jesus vai levar o homem para fora da aldeia. E fora da aldeia de Betsaida, Jesus irá tocar, irá cuspir, irmão, em seus olhos, irá aplicar os olhos, irá colocar as mãos sobre eles. O que Jesus nos ensina aqui dentro desta atitude, o que Jesus nos mostra aqui dentro desta atitude, é uma retomada de direção, irmão. Porque a Bíblia vai dizer que aquele homem era cego. Ora, se ele era cego, logo ele era debilitado de sua visão. Logo a locomoção daquele homem era uma locomoção dependente do próximo. Só que a dependência daquele homem estava sendo aplicada no lugar errado. A dependência daquele homem trazia para ele uma direção humana. É o que a Bíblia vai dizer. Verso 22, a Bíblia vai dizer que pegam aquele homem e o levam até Jesus. Sabe o que é que me chama a atenção? É que quando aquele homem chega até Jesus, que eles rogam para que Jesus toque nele, a Bíblia vai dizer que Jesus vai tocar nele e vai levar ele para fora da cidade. Ou seja, irmão, Jesus aqui está recalculando a direção daquele homem. Jesus aqui nos ensina uma grande lição, meus irmãos, e eu gostaria que vocês aprendessem juntamente com isso. Jesus aqui não está nos ensinando que no verso 22 há uma direção humana, mas no verso de 23, quem assume a direção da vida daquele homem já não é mais aqueles que o levaram, mas é o próprio Jesus que pega na sua mão e leva ele para fora. É isso que a gente precisa entender. Aonde nós estamos colocando a nossa segurança? Aonde nós estamos colocando, irmão, a nossa direção? Olha para o texto. A Bíblia diz que eles vão entrar, irmão, em um senso até bom. Vão levar até Jesus e vão pedir para que Jesus tocasse. Só que eles vão levar com o mérito dele, só que eles vão levar com a glória dele, só que eles vão levar, irmão, com o atributo dele. Quando aquele homem talvez saísse dali curado, meus irmãos, vocês que estão me assistindo, talvez aqueles rapazes que levaram ele irão passar a vida inteira dizendo para aquele homem: se eu não tivesse te levado, você não seria curado. Aí a glória estaria dividida. Só que ao nosso Jesus não existe glória dividida, irmão. Para ele não existe mérito dividido. Lembra quando o povo estava no Egito? Deus mandava Moisés ir e ao mesmo tempo endurecia o coração de Faraó. Para quê? Para que se Moisés, para que quando Faraó deixasse o povo ir, Faraó ia bater no peito e ia dizer: eu libertei o povo. Aí Deus disse: deixa eu dificultar um pouco as coisas aqui, porque a direção tem que vir minha, o poder tem que ser meu, a glória tem que ser minha, o atributo tem que ser meu, e tudo deve ser prestado a ele. Então Jesus vai arrancar aquele homem da direção humana e vai colocar a vida dele em uma posição divina. Aí eu lanço a pergunta: maravilha, irmão,
Aí eu lanço a pergunta: quem está conduzindo a nossa vida? Quem? Nossa vida está na direção de quem? Quando nós vivemos, irmão, de acordo com os preceitos do nosso coração, a própria palavra do Senhor diz, que o coração do homem é enganoso. O mal da nossa geração é querer viver pelo mérito próprio. O mal da nossa geração é estar fora da mão de Deus. O mal da nossa geração, o mal do século, irmão, é as pessoas querer viver da sua própria maneira, do seu próprio jeito, e querer anular a condução e a direção divina. Só que dentro deste cego, dentro dessa passagem aqui, deste cego, a Bíblia vai nos ensinar que a atitude daqueles homens foi até louvável, irmão. A atitude daqueles rapazes de levar, irmão, aquele cego para que Jesus o tocasse, era até boa, mas não glorificava a Deus. Então nem tudo que é bom glorifica a Deus. Nem tudo que é legal, nem tudo que parece estar certo glorifica a Deus. Precisamos se colocar, irmão, na mesma posição daquele cego. Não cego, mas conduzido pelaquele que tem a direção correta, que é Jesus. Jesus vai chamar a responsabilidade daquele homem para si. E a Bíblia vai dizer, irmão, no verso 22, que ele é levado até Jesus, que ele é levado até o nosso mestre. No verso 23, Jesus até atende o pedido, mas fora de outro cenário. Jesus até atende o pedido que o tocasse. Jesus até curou, mas Jesus curou da forma dele. Jesus fez de acordo com a vontade dele. Jesus aplicou a saliva, irmão, de acordo com o mérito dele. Então, uma das coisas para que nós recebemos algo de Deus é entender justamente isso: que as coisas acontecem conforme a vontade daquele que determinou todas as coisas. Então, essa noite, ou de manhã, de tarde, não sei que hora você vai ver esse vídeo, você precisa entender que a sua vida só vai prosseguir, que a sua vida só vai caminhar, que você vai estar no posicionamento correto, irmão, quando sua vida estiver sendo conduzida por Jesus. E isso é louvável, irmão. A gente olha para o texto e a Bíblia vai dizer que aquele homem é levado até Jesus, e o verso 23 vai dizer: e Jesus. Por que, irmão, a Bíblia é tão detalhista, irmão? E eu amo os detalhes dela. Porque podia muito bem Marcos narrar aqui e dizer assim: e Jesus levou o homem lá para fora e curou. Mas não, a Bíblia quer engrandecer o fato, irmão. A Bíblia quer engrandecer aquilo que o nosso Jesus fez. E a Bíblia vai dizer: e Jesus, tomando pela mão. Tomar pela mão é tocar. Só que o toque de Jesus veio e aquele homem continuava cego. O toque do Senhor, a tomada da mão, a direção estando correta, irmão, o posicionamento estando correto, a conduta estando correta, muitas das vezes não é sinônimo de milagres em nossas vidas. Sabe por quê? Porque o tocar aqui está totalmente ligado ao se relacionar. A gente precisa quebrar este paradigma de vir para a casa de Deus e querer receber algo dele sem antes se relacionar. A gente precisa mudar essa ideia, irmão, porque o nosso Deus não é garçom de ninguém. O nosso Deus não é, irmão, um presenteador de ninguém. Ele é Senhor, irmão, e antes do milagre acontecer é necessário relacionamento. É isso que Jesus aplica, irmão. É isso que Jesus faz. A Bíblia vai dizer que Jesus toma ele pela mão, verso 23, e depois de ter tomado ele pela mão, depois de nos ensinar aqui o paradigma de relacionamento, Jesus vai levá-lo
levá-lo. E sabe o que é isso? É a direção. Sabe por quê? Porque gente sem relacionamento caminha em círculo. Gente sem intimidade, ele roda, irmão, deserto. Gente sem comunhão, bate testa em muro. Gente sem comunhão, ele se frustra e bota a culpa em Deus. Talvez se você tivesse parado algum minuto para escutar a opinião de Deus, as frustrações da sua vida teriam sido menores. Talvez se você tivesse parado para ouvir o direcionamento de Deus em algumas coisas que lhe frustraram, talvez você não tivesse se decepcionado tanto. É isso que Jesus faz, sabe por quê? Porque antes de Jesus levar alguém na direção, primeiro ele se relaciona. Só que nós queremos pular etapas. Nós queremos receber as demais coisas do Senhor, mas não queremos entender o conceito do reino. Nós queremos receber, irmão, as demais coisas, mas nós não queremos, irmão, entender aquilo que o reino quer passar para nós, quer passar para nós. Precisamos entender isso, que antes de todo milagre, antes de qualquer decisão, o relacionamento com Deus precisa ser em primeiro lugar. O grande problema, irmão, deste presente século é justamente isso. Eles não oram pedindo a opinião de Deus. Ele pensa que toda porta aberta é do Senhor, mas é uma porta que te tira do culto, é algo que te tira da presença, é algo que te leva para longe de Deus, irmão. Desde o princípio do mundo, o desejo de Deus sempre foi se relacionar comigo e com você. De onde o Senhor iria colocar algo para te levar para longe dele, irmão? Então reveja como está o seu relacionamento com Deus, porque isso é conceito de evangelho, isso é conceito de reino, isso é conceito que Jesus deixou. Antes de receber algo, primeiro se relacione. Antes de reivindicar algo, primeiro se relacione. Então Jesus toma aquele homem pela mão, e depois do relacionamento, aí é que entra, irmão, a direção correta. Aí a Bíblia vai dizer, irmão, a primeira lição que a gente entende desse texto é justamente a troca de direção. Mas essa troca de direção veio porque o homem quis? Não, porque o homem se relacionou. Não está imputado ao nosso querer, está imputado ao querer dele. Jesus quis curar, Jesus quis levar o homem lá para fora, Jesus quis tocar e restituir a visão dele. E uma coisa, irmão, eu digo certo: Jesus quer se relacionar conosco. Ele quer ter uma vida conosco. Ele quer ter um relacionamento com aqueles que Ele escolheu. E precisamos entender isso, irmão. Quando olhar para o texto, entender, irmão, entender que o relacionamento de Deus nos conduz a uma direção correta. É só você olhar para o verso 23. O verso 23, Jesus vai tomar pela mão e vai levar para onde? Para fora da aldeia. Jesus vai levar o homem para onde? Para fora da aldeia. Sabe o que a aldeia aqui significa? A zona de conforto do homem. Sabe por quê? Porque quando a gente ler o verso 26, o conselho de Jesus é: vá para casa, não entra mais na aldeia. Jesus vai arrancar, irmão, o homem da zona do conforto e vai dizer: o relacionamento comigo te arranca dos lugares que eu não quero que você esteja. O relacionamento comigo te dá uma nova direção, e essa direção não é mais dentro da aldeia, irmão. Não é mais dentro de Betsaida, é fora de Betsaida. O milagre não acontece dentro de Betsaida.
O milagre acontece fora de Betsaida. Por quê? Porque Betsaida era o lugar cotidiano daquele homem. E evangelho não trabalha com cotidiano. Evangelho trabalha com metanoia, com transformação de mente. Então a direção daquele que Jesus aceita e salvou precisa ser mudada. Eis o grande questionamento. Se você veio para a igreja, diz que aceitou a Cristo e a sua vida não mudou, você não aceitou Ele. João 8,32. Conheça a verdade. Não é ouça falar, é conhecer. O conhecer ali está ligado a se relacionar. A gente está falando de quê? De relacionamento, irmão, que traz direção. João 8,32. Conhece a verdade, e a verdade vai te deixar do mesmo jeito, ela vai te libertar de tudo aquilo que Deus não quer dentro de você, de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te leva para longe de Deus. Então, se você não mudou, você não tem direcionamento de Deus. É triste ver pessoas com 10 anos de igreja com o mesmo linguajar. É triste ver pessoas com 30 anos de evangelho, diz ele que tem, com o mesmo posicionamento. Aqui ele adora a Deus, em casa ele xinga a mulher. É difícil nós olharmos para isso. Sabe por quê? Não é o evangelho que não tem poder, somos nós que não criamos vergonha na cara. Talvez você esteja saindo, né, irmão? Mas é a verdade. A direção de Deus nos leva para fora de Betsaida. Sabe por quê? Porque aqui a gente olha, irmão, um conceito muito forte do Senhor. A direção, ela toma pela mão. O relacionamento traz a direção. E a direção de Deus te arranca do lugar onde Ele quer que você não esteja. A gente precisa entender uma coisa, irmão. Nem sempre a cura irá vir quando nós estamos no lugar que nós queremos. Para você ser transformado, para você ter uma mente regenerada, para você ter um espírito novo, para você viver a novidade de vida, você precisa aceitar a direção de Deus. Você precisa caminhar concernente a Ele. O Espírito Santo irá convencer a sua vida, e você irá caminhar junto com o Senhor. A cura muitas das vezes não vai estar no lugar onde nós queremos. A mudança não vai estar no lugar onde eu e você quer. A mudança vai estar, irmão, a novidade de vida vai estar. Aleluias. O conceito de novo de evangelho vai estar aonde Deus quer nos levar. A gente olha, irmão, para Ezequiel 37, e a gente vê o Espírito do Senhor levando o profeta até um vale. A gente vê Jesus descendo as águas do batismo, e o Espírito Santo descendo sobre ele, e o Espírito do Senhor conduzindo Jesus até o deserto. Então não era minha vontade, é aonde o Espírito quer me levar. Sabe por quê? Porque Jesus disse que o vento sopra onde quer. Aleluias. O vento sopra onde quer. Jesus disse, e ele disse assim: e da mesma forma é aquele que nasce de novo. O vento sopra onde quer, e ele não sabe para onde vai ou para onde vem. Sabe por quê? Porque todo aquele, olha para mim, você que está em casa, assistindo esse vídeo, assistindo essa transmissão, todo aquele que é nascido de Deus, a sua vontade de direção é anulada. Todo aquele que nasceu de novo, a sua direção é anulada. Já não é mais você. Irmão, você acha que Paulo ia ser hipócrita ao dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Já não sou mais eu, mas é o Senhor que está em mim. Ora, se o Senhor está em mim, já não tenho mais vontade, já não tenho mais direção.
já não tenho mais determinação minha, já não é mais eu, é Ele que está em mim, é o Senhor que está em mim. Então nessa noite, irmão, eu te convido a ser sensível à direção do Senhor, a ser sensível àquilo que o Senhor já determinou para você, a ser sensível àquilo que o Senhor está te levando. Irmão, seja levado pelo Espírito, seja guiado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, sua confiança está nele. Ora, se a sua confiança está em Deus, você não tem medo de ser levado por Ele a lugares difíceis. Olha para o Salmo 23. Davi vai abrir a boca e vai dizer: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado me consola. Davi não está dizendo: irmão, se eu chegar, irmão, no vale da sombra da morte, Deus vai me arrancar de lá. Não, Deus vai passar comigo. A gente aplica o versículo dizendo: mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, Deus vai, irmão, Deus vai passar com você. Porque se você chegou lá, foi porque Ele quis. Se você foi levado para o vale, foi porque Deus quis. Se você está nessa situação, foi porque Deus quis. Se você está vivendo isso, é porque Deus quer. Se você está com essa dificuldade, irmão, já não aguento mais, aguenta. Sabe por quê? Porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Agora o fardo é leve para aqueles que confiam. O jugo é suave para aqueles que entendem que a nossa vida é responsabilidade dele. A primeira coisa que a gente aprende aqui é a troca de direção. Sai a direção humana e entra a direção divina. Entra Jesus levando o homem para fora. Através de quê? Primeiro, do relacionamento. Segundo, ele leva, a direção dele leva. Então o homem é levado para fora primeiro, pelo relacionamento. E depois que Jesus o leva para fora, Jesus vai arrancar ele de dentro da aldeia, fora da aldeia, fora de Betsaida. O lugar que Deus quer curar é fora da aldeia. Aí a Bíblia vai dizer, irmão, que Jesus vai levar ele para fora da aldeia. Verso 23. E aplicou-lhe saliva. Ou seja, Jesus cuspiu no olho do homem. Em todos os evangelhos só existe 3 milagres desses. João 9, versículo do 1 ao 8, é o cego de nascença. Marcos 7, 32 ao 35, é o surdo que falava com dificuldade. E o texto que a gente está lendo, de Marcos 8, 22 ao 26, Jesus cuspiu no olho daquele homem, e a saliva de Jesus, e a ação de Jesus, vai provocar uma pedagogia na mente daquele homem. Irmão, eu não estou vendo isso, mas está no texto. Jesus vai levar aquele homem para fora. E depois de Jesus levar aquele homem para fora, Jesus vai começar um ato de relacionamento, no propósito, na direção, no lugar aonde Ele quer fazer. Aqui eu abro um parênteses e digo: as coisas acontecem no lugar aonde Jesus quer. As coisas dão certo no lugar aonde o nosso mestre quer. Não é dentro da aldeia, é fora dela. É fora do comodismo, é fora do natural, é fora da mesmice que Jesus faz. Logo a gente para e pensa, irmão, Jesus cospe naquele homem, cospe no olho daquele homem. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai cuspir saliva. E saliva é água. E água é palavra.
Jesus vai cuspir naquele homem, vai cuspir no olho daquele homem, e depois de cuspir, a gente entende que a saliva é água, e água na Bíblia é palavra. Eu fico com o pé atrás, dessas coisas mirabolantes que a gente vê por aí, essas profecias bíblicas, né, que se dizem bíblicas, que a gente não vê um pingo de Bíblia dentro dela, com essas pregações que diz que cura, que diz que faz isso, que diz que faz aquilo, aonde a gente vai assistir não vê um pingo de evangelho. Eu não conheço poder sem ser este daqui. Então a gente precisa entender que até na pedagogia de Jesus, até no ensinamento de Jesus, Jesus vai tratar com aquele homem com a sua saliva, e a saliva é o que sai da boca dele. Ora, o que sai da boca dele é palavras, e água na Bíblia é palavra. Precisamos analisar, irmãos, o evangelho que estão pregando por aí. Precisamos parar e ver se realmente tem evangelho, se realmente tem Bíblia ali. Nenhuma, irmão, direção é vinda sem ter palavra. Nada ocupa o lugar da palavra. Não tem métodos, não tem campanhas, não tem vassoura, não tem copo, não tem placa, não tem nada. Nada ocupa o lugar da palavra no meio do evangelho. Nada ocupa o lugar da palavra aonde Deus estabeleceu. Agora perceba, Jesus vai cuspir naquele homem, e a Bíblia vai dizer, irmão, como eu falei no início, daqueles que estão me assistindo e perceberam, Jesus não fez este milagre por duas partes, porque ele falhou. Jesus fez esse milagre em duas partes, para ensinar, tanto aquele homem, como eu e você. Porque se Jesus quisesse curar aquele homem, não precisava nele ter vindo. Se Jesus quisesse restaurar a vida daquele homem, sem todo este cenário, Jesus tinha curado ele lá dentro da aldeia, sem nenhum arranjo. Mas tudo que está aqui é divinamente inspirado. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai aplicar saliva naquele homem, ele vai aplicar palavra naquele homem. Aí a Bíblia vai dizer que depois que ele aplica a saliva naquele homem, no verso 23, a Bíblia vai dizer que ele impõe as mãos. E impor a mão é sinal de controle. Impor as mãos não é um ato intercessório de Jesus, irmão. É um ato de autoridade de Jesus. É um ato de ação de Jesus. É um ato que é onde Jesus irá agir. Mas há quem diga, ou você pense aí, irmão, aonde você estiver assistindo, talvez você pense, mas irmão, o propósito era curar. E por que aquele homem não foi curado de imediato? Porque antes da cura acontecer, precisamos ser transformados dentro. Mas isso eu não vejo no texto. Está no texto, irmão. Verso 23, Jesus vai perguntar àquele homem: o que você está vendo? Ou vês alguma coisa? Olha, Jesus vai olhar para aquele homem, vai cuspir nele,
vai impor as mãos, e depois de impor as mãos, Jesus vai perguntar: vês alguma coisa? Irmão, parece até uma ironia. Parece até uma ironia. Você vê alguma coisa? Aí aquele homem, talvez, não sei, cuspe, talvez limpa o olho, talvez coce o olho, e a Bíblia vai dizer que quando ele abre o olho, o que é que ele vê? A visão totalmente restaurada? Não, a Bíblia vai dizer que aquele homem vê homens como árvores. Ele vai abrir o olho, irmão, não é à toa. A Bíblia vai dizer no verso 24: e recebendo vista, e recebendo vista, e recebendo vista, respondeu: vejo os homens. Verso 24: porque como árvores os vejo. O que é que aqueles homens ali estavam fazendo naquela visão de árvore? Eles estavam andando. E a Bíblia, irmão, ela não é à toa. Jesus, antes de curar aquele homem, Jesus vai mexer na mente do homem. Jesus vai colocar a lição na mente do homem. Sabe por quê? Porque todas as vezes que a gente vai em uma árvore, a gente quer encontrar nela fruto. Todas as vezes que nós vamos a uma árvore, seja ela uma árvore de fruto, nós queremos encontrar nela fruto. E sabe qual é a grande lição desse texto? É que se Jesus quisesse, porque Ele tem todo o poder, se Ele quisesse colocar a mão naquele homem e restituir a visão dele 100%, teria acontecido. Mas antes de Jesus restituir a visão dele, Jesus vai ensinar uma coisa a ele. Qual? Meu filho, eu vou lhe curar. Mas você está vendo aquela árvore? Estou. O que aquela árvore faz? Ela produz. Então produza. Todo aquele que é alcançado por Deus, a transformação começa aqui, não aqui. A transformação começa aqui. A grande lição do texto é essa: vê homens como árvores, mas as nossas árvores precisam estar com frutos. Você lembra da figueira? Jesus chegou para encontrar um figo, lá não tinha, está amaldiçoada. A Bíblia diz que a figueira seca. Lembra de João capítulo 15? Quando Jesus disse que a gente somos os ramos e produzimos fruto, e todo aquele que não produz fruto é cortado e lançado no... O que é que falta nele? Evangelho. O que é que Jesus ensina aquele homem? Que evangelho, primeiro é o reino de Deus, as coisas de Deus, depois a minha vista, depois o que eu preciso, depois o que eu necessito. Então Jesus coloca aquele homem em uma sala de aula espiritual, entra dentro da mente daquele homem, coloca uma árvore lá na mente daquele homem e diz: o que é que uma árvore faz? O homem talvez pense: ela produz. Jesus olha para aquele homem no sentido espiritual do texto e diz: eu vou lhe curar, mas agora produza para mim. E sabe, irmão, não é à toa que o homem viu aquelas árvores não paradas, mas andando. Ele via homens como árvore. Agora me pergunte como, que eu não sei. Eu só sei que a Bíblia diz que ele viu o homem como árvore. E tem um detalhe: as árvores andavam. O sentido não é árvore, irmão. O sentido é homem mesmo. Agora é homem produtivo que irá produzir. Agora cá para nós. Você já viu cristão parado produzir alguma coisa? Você já viu crente parado produzir alguma coisa? Jesus, ele mostra aquele homem as árvores que andam, pessoas que produzem, porque produção no reino de Deus não se dá parado. Não se dá parado.
Olha, irmão, uma parábola de Lucas 15. Quer produção? Deixa as 99 e vai procurar. O pastor não ficou esperando, o pastor foi atrás. Então o pastor, ele se locomovia, ele andava, ele produzia. Olha para a dracma perdida, se perdeu uma, vamos sentar e vamos esperar. Não, acende a candeia, produção. Varre a casa, produção. Achou, tem recompensa. Irmão, e Lucas, e o filho pródigo, o pai o vê de longe. Mas antes do pai ir no menino, o Espírito já tinha tocado na mente dele. Volta para a casa do pai. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convencerá o homem da justiça, do pecado e do juízo. Nas outras duas parábolas a gente vê a ação da paternidade, mas no filho pródigo eu também consigo ver Deus tocando na mente daquele homem, o Espírito convencendo a mente daquele homem, e ele caindo em si e retornando para a casa do pai. E quando ele está chegando na casa do pai, o pai corre em direção dele, e isso é produção. Então, no nome de Jesus, no nome de Jesus, produza, seja árvores que andam, sejam pessoas que andam. Agora entende uma coisa, verso de número 25, aqui a gente encerra. Olha, verso 25 vai dizer: então novamente, olha só, irmão, olha só, então novamente, Jesus vai impor as mãos. Mas por que Jesus não vai cuspir de novo? Jesus impõe as mãos, irmão, mas por que ele não cospe de novo? Sabe por quê? Porque quem está ligado na palavra entendeu que água é palavra, e a palavra não volta vazia, já estava lá dentro. Por isso que não era preciso cuspir de novo. A única coisa que iria acontecer era o quê? Era a ação da palavra no homem. O quê? Impondo as mãos. Porque mão é poder, mão é controle. E olha o que a Bíblia vai dizer. Eu gosto da versão King James atualizada, porque ela é bem explícita, sabe? Ela vai dizer, ó, e mais uma vez Jesus colocou as suas mãos sobre os olhos do homem. Por quê? Porque a aula ele já tinha dado das árvores que andam, da produção que era necessária, que gente parada não produz. Jesus já leva aquele homem Jesus já tem entrado na mente daquele homem, e agora ele vai agir. E agora ele vai restituir a mente daquele homem. Aí a versão King James diz: e mais uma vez Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem, e no mesmo instante, meu Deus, e no mesmo instante, ó, tendo sido completamente restaurado. Olha o que o texto diz: via com clareza e podia discernir todas as coisas. Estou com vontade de pular aqui, irmão. A mão do Senhor trouxe reflexos de poder para a vida daquele homem. Primeiro Jesus vai aonde? Na mente, para depois Jesus restituir a visão dele. E Jesus só chegou da mente porque houve uma troca de direção. Houve essa troca de direção. Jesus leva o homem para o centro da vontade dele, e é no centro da vontade dele que as coisas mais grandiosas de Deus acontecem em nossas vidas. Jesus leva aquele homem para o centro da vontade dele, fora da aldeia, coloca ele na sua escola pedagógica, coloca aquele homem na sua escola pedagógica e ensina ele a produzir. E sabe o que é que me chama a atenção? É que a Bíblia vai dizer no verso 3: então novamente lhe impôs as mãos.
Na versão King James, e mais uma vez Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem, e no mesmo instante, sabe o que é isso? Velocidade. Velocidade. Quem lembra de Paulo e Silas, irmão? Está lá dentro, irmão, preso nos pés, amarrado. Aí a Bíblia vai dizer: e por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam hinos de louvores a Deus. Aí tem uma ação no texto que eu acho linda. Qual é? E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Sabe o que é isso? É velocidade de Deus. Deus não precisa dizer quando Ele vai fazer, mas quando Ele quer fazer é assim, ó. Você crê nisso? Deus não precisa dizer quando Ele vai fazer, mas quando Ele quer fazer, Ele faz de repente. Quando Ele quer agir, Ele age de repente. E no mesmo instante, a Bíblia vai dizer: tendo completamente. Irmão, aquele homem não estava vendo não, irmão, antes estava. E por que a Bíblia vai dizer que completamente ele viu agora? O Jesus fez as coisas pela metade? Não, Jesus já tinha feito. A única coisa que faltava era o quê? A evidência do milagre. Porque para o homem ver homem que anda, para o cego aqui ver alguém que anda, ver uma árvore que anda, é algo absurdo. Mas para nós hoje, irmão, que somos agraciados pela graça de Deus, nós entendemos. Então Jesus já tinha feito. E aquele homem não tinha percebido. O homem já estava vendo. Sabe por quê? Porque para quem é cego, ver alguém, mesmo que seja vestido de árvore ou da forma de árvore, já é um milagre. Jefferson, o que você quer dizer com isso? É que as coisas que Deus tem para nós já aconteceu. O problema é que Ele está nos ensinando com a visão, vendo pessoas como árvore. Deus já tem feito tudo. A única coisa que a gente não fez é contemplar. Sabe o que é fé? Fé é trazer à existência aquilo que não existe. Fé é você caminhar na plataforma invisível até Deus, e Deus levar você a tudo aquilo que Ele já tinha preparado. Quer um exemplo de fé? Quem lembra de Abraão, irmão? Abraão, quando vai sacrificar Isaac, Abraão, quando vai sacrificar Isaac, a Bíblia vai dizer que lá vai Abraão, Isaac, o jumento, a lenha, o cutelo, está todo mundo indo para o monte. Aí o menino pergunta: cadê o cordeiro, pai? O que é que Abraão diz? Deus providenciará para si um cordeiro. Jefferson, eu não entendi. Abraão nos dá uma grande lição. Não é que aquilo que ele prometeu, não, irmão. É que as coisas precisam ser enxergadas por fé. Aquele homem já via. A única coisa que estava faltando é ele aprender na escola do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa: tudo aquilo que Deus tem para você já aconteceu. O que você está vivendo hoje é uma escola. O que você está vivendo hoje é um aprendizado. Olha só, irmão, a Bíblia vai dizer: completamente restaurado. Completamente restaurado. Via com clareza. Sabe o que é clareza? É transparência. É transparência. Sabe por quê? Porque a fé nos faz ver as coisas com transparência.
Jesus disse: se você tiver fé, você vai dizer para esse monte: monte, ergue-te daqui e lança no mar. E se Jesus disse isso, e se tivesse tamanha fé naquele ambiente, as pessoas iam ver o monte se erguendo mesmo, irmão. Ia ver o monte sendo jogado no mar. A fé nos faz perceber, nos faz ver as coisas com transparência. E terceiro, aqui eu encerro. Primeiro, é a velocidade de Deus. Segundo, é o preenchimento de Deus. Terceiro, é a transparência. Quarto, e aqui eu encerro. A Bíblia vai dizer, irmão, que depois que Jesus restitui a vista daquele homem, depois de Jesus ter restaurado completamente a vista daquele homem, ele via com clareza e podia discernir todas as coisas. Ele já não via mais homens como árvore, não. Ele já sabia o que eram as coisas, já. E sabe o que é isso, irmão? Isso é discernimento. E é uma das coisas que nós mais precisamos nos dias atuais. Discernimento de Deus. A mão de Deus traz velocidade. A mão de Deus traz preenchimento. A mão de Deus traz transparência. E a mão de Deus traz discernimento. Tudo isso depois que a palavra está lá dentro. Então tudo aquilo que aquele homem vê, depois de Jesus aplicar a saliva nele, é fruto da palavra de Deus. Tudo acontece mediante a palavra. E se não tiver palavra, não glorifica a Deus. Vamos adorar o Senhor nesse momento em nome de Jesus.